Gravando. Boa tarde. Tudo bom? Bem, meninos, a gente vai começar essa aula tentando recordar qual foi o primeiro som que a gente ouviu hoje. O primeiro som. Aquele que você abriu os olhinhos assim, acordei. O que você ouviu? Leodir? O som da cama. O som da cama. Explica pra gente como é que foi esse som da cama. Fez um barulho assim. Aí despertei. Faltou uma. Tá certo. Leandro, e o seu primeiro som? Foi o despertador do celular, com a musiquinha da Paula Fernandes. Isso, agora vamos assim, prestar atenção, fechar os olhos, prestar atenção no som que está aqui nesse ambiente. Está aqui ao nosso redor. O que vocês estão ouvindo? O som do ar-condicionado. O som do ar-condicionado. Está mais grave e o som mais agudo. E aí, o que mais vocês estão ouvindo? O som dos seus pés no chão. Sim. Só, né? Não tem nenhum carro passando, nem nada acontecendo. Bem, som quer dizer somente musical para vocês? Se eu falar assim, vamos fazer um som, quer dizer que tem que ser especificamente música? O que vocês acham? Acho que não, a gente tem mania de Musicalizar tudo? musicalizar tudo. Às vezes a gente não considera que um barulho seja um som. Seja nada barulho, isso. Ou que aquilo pode fazer parte de uma música. Isso. Então, minha proposta de hoje é isso. A gente vai estudar sobre os parâmetros do som. Nós vamos usar o som, não esse convencional que a gente costuma fazer tocando ou cantando, mas os sons que estão ao nosso redor. A natureza faz diversos sons, né? Vamos aqui citar um exemplo aí, um som da natureza, que a gente está muito acostumado às vezes a ouvir. Eu digo, você lembra? O vento, o som da chuva, né? Eu já escutei muita gente falar assim, eu adoro ouvir o som de uma chuvinha, me tranquiliza e tal. Leandro, você lembra de mais algum? Os pássaros, né? Canto dos pássaros. Isso. Tem mais? Das águas. As águas. Na cidade, o barulho do carro. Isso. Pois é, cada tipo de som, né, reflete um parâmetro. O som ele possui 4 parâmetros: a altura, a intensidade, a duração e o timbre. A altura. A altura quer dizer quando os sons são graves e agudos. Eu quero que vocês pensem aí, por exemplo, no reino animal. Um exemplo aí de um animal que tem um som grave. E Leandro me dá um exemplo de um animal que tenha um som agudo. Leodir, bem grave. O leão. Um leão. Isso. O som do leão é bem grave, né? Em relação ao Leandro. Da hiena. Da hiena? Gente, como é que é o som da hiena? Uma risadinha. É uma risadinha? Um barulho agudo. É. O miado do gato. O miado do gato. É isso aí, eles têm um som mais agudo, né? Eles são parentes, né? Alguém pode citar mais um som grave de animal? Um som grave, Deus. O cachorro, dependendo do crânio do cachorro, né? Aquele corpo do cachorro, pode possuir. Isso, Elástico grave, né? Vamos agora assim para um meio de transporte. Som grave. Isso. Avião. Um avião. E um som agudo de meio de transporte. Meio de transporte, um carro, não sou não. A bicicleta, né? Então, assim, são tantos sons, né? Tantas variedades, né? Entre graves e agudos que a gente pode ver na natureza, no meio animal, nos meios de transporte, num simples toque, 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 né? Pega um garfo e bate num copinho de vidro, dá um som bem agudinho. Então a gente tem N variedades de altura, né? Tanto musical quanto não musical, certo? Então isso é altura. Então, pensou em altura, a gente lembra de graves e agudos. O próximo parâmetro é a intensidade. A intensidade quer dizer forte,
pensar nisso agora? Forte e fraco. Existe um fenômeno na natureza que ele passa por uma intensidade onde o forte e o fraco estão sempre presentes. Que fenômeno é esse? Vocês recordam aí? Ela começa bem fraquinha, ela cresce, chega a ficar bem forte e ela não acaba no forte. Ela vem enfraquecendo, até parar. Quem é? A chuva. A chuva. Então a chuva eu acho assim, um exemplo maravilhoso de intensidade. Você começa aquele chuvisquinho, aquela coisinha fraca, e de repente vem um trovão com aqueles graves dele, um relâmpago, e ela vai crescendo, até ela ficar bem forte. E depois vai se acalmando, né? E pá, então é um belo exemplo de intensidade. Vocês teriam outro aí? Pensem num outro exemplo de intensidade. Pode ser que uma coisa tenha só um som forte, ou que tenha só um fraco. Mas o legal é ver esse desenvolvimento, né? O vento. Inclusive o vento, quando ele está bem forte, ele faz um sonzinho, né? Agudo. Né? Todo mundo já ouviu, né? É legal. O que mais que a gente pode lembrar? Intensidade. Pode ser instrumento também? Pode. Os tambores, né? Sim. Ó. Depende da dinâmica. O barulho do carro, do motor, do som. Olha esse gravozão, vocês estão ouvindo? Tá passando esse carro aí? Realmente é uma Isso aí. Bem, gente, agora o próximo parâmetro se chama duração. Quando a gente escuta duração, o que a gente tem que pensar? Naquilo que é longo e naquilo que é curto, né? Longo e curto. Então vamos ver aqui, pensar em exemplos de uma coisa, um som bem longo. Que som poderia ser esse? Pode ser o som do próprio ar-condicionado. Tem como que ele continua, né? É verdade, tá? A gente aí, né? Fazendo presença. O som da água, do rio, né? Sim. Da cachoeira, por exemplo. É um método muito tempo. Sim, isso aí. Tem uma duração longa, né? E sons com duração curta, Leandro? Curtinho? Tic-tac do relógio. Um tic-tac do relógio? Cantar de um pássaro, né? Sim. Cozinha. Uma buzina? Em alguns casos depende de um outro ser, outro objeto para poder ser longo, definir se é longo ou curto, né? Isso. A maioria das vezes o ser humano é que manipula essa duração, né? Sim. É. Bem, o próximo parâmetro é o timbre. Quem já ouviu falar no timbre? Todo mundo já ouviu falar no timbre? O que vocês ouviram falar do timbre? A cor do som. Ele também é chamado de a cor do som. O som tem cor? Caramba, né? Vamos dizer que é uma característica especial de cada som. Por exemplo, aqui nós falamos a mesma língua, né? Às vezes com sotaque diferente, mas todo mundo se entende. Eu tenho a minha voz, você tem a sua, Leandro, eu tenho a Décia dela, né? Cada um tem a sua voz, a sua característica especial. E para essa característica a gente chama também que é uma cor, né? É a cor do som, a cor do nosso som, né? Isso acontece, por exemplo, em todas as raças, até nos próprios instrumentos musicais. Você pode ver, por exemplo, vamos ver a família dos sax. Soprano, tenor, barítono, né? São todos sax, mas cada um tem um timbre diferente do outro. Quem mais pode me dar aqui um exemplo de timbres? Fazer comparações entre os timbres. Das cordas, né? As cordas. Violão, teclado. Percussão, né? Os tambores, dependendo da pele, também Do lado, né? os timbres diferentes. Agora, você falar ali. Para os sons da noite, eu vou ler aqui uma partitura, né? Para vocês interpretarem. A partitura, ela é para mais ou menos umas 6 a 10 pessoas.
vai tentar adaptar, mas para vocês sentir esses 4 parâmetros do som, né? A intensidade, a duração, a altura. Né? Então aqui, para vocês vão representar algumas coisas que a gente pode ouvir durante a noite. A partitura convencional é uma partitura não convencional, uma partitura moderna, onde ela está aqui representando uma paisagem sonora, ou seja, uma paisagem que vai acontecer durante aquela noite, o som daquela noite. Bem, como nós estamos aqui limitados, eu vou pedir para Cleudi fazer aqui a primeira parte, que é o som do lobo, certo? Do sapo e da coruja. Enquanto o Leandro faz aqui essa parte aqui do vento. Aqui. Isso. Isso. Leandro vai fazer o vento. Tá. Você vai fazer os animais que vão para cima. Tá certo. Isso. Tá mandando. Observe o momento certo que você está Então, entrando. o vento seu, do segundo vento seu, eu vou fazer a coluna. Não, você entra lá, quando eu tiver. Eu começo baixinho, ó. Aí você entra o logo. Isso. Tá. É isso aí. Aí depois você vai. Ele vai continuar, porque ele. Tá vendo? Nesse segundo dia. Não, ele está fazendo essa linha aqui. E você está Eu vou direto, eu vou crescendo. Eu começo baixinho, quando eu aumentar um pouquinho, você Entendeu? entra. Quando eu estiver terminando, aí eu faço a coluna. Isso. Isso aí. Então vamos lá, vamos ver como é que fica. Prontos? Começando. Isso. Muito bem. E aí, o que vocês acharam? Parece que era uma trilha sonora, né? É, uma trilha sonora. É, sensação. Quais parâmetros vocês puderam observar esse pequeno trechinho que vocês fizeram? Timbre, intensidade, duração, Isso. O timbre, na questão é dos animais, né? 3 animais fazendo coisas diferentes, sons diferentes, timbres diferentes. A altura, intensidade no som do vento que o Leandro fez, né? Pianinho, piano, foi crescendo, crescendo e diminuindo, certo? Sem falar no som do S, que é um som mais agudo. Isso. Agora a gente vai fazer a parte do cachorro. Vou botar aqui o cachorro dela. O Cleudi vai fazer esse vento em X, certo? Leandro, o vento em X, que está aqui, tá vendo? X. Leandro vai fazer esse cachorro, certo? E eu vou fazer um sinal para a linha net que está ali gravando, para ela dar um gritinho, que vai ser esse ai. E quando ela gritar, você joga o copo no chão e termina tudo. Eu vou gritar o ai? Pegou? Peguei. Pegou? Vamos Ai. lá, entendeu? Já eu volto. Vamos ver como é que fica? Começando. Vou. Ah! Isso. É isso aí. E aí, como é que foi essa agora? Teve mais elementos. O que vocês acharam aí? Acho que Faltou gente, né? Faltou gente, com certeza. Se tivesse todo mundo ia ser muito legal, não é? Mas assim, já deu para ter uma noção dos 4 parâmetros do som, né? Pensar neles não só como notas, não só como instrumento, mas o som que está ao seu redor. Tudo isso deve ser observado e também pode fazer parte de qualquer música, né? Com notação. Bem, gente, então é isso aí. Eu queria apresentar para vocês os parâmetros da partitura, né? Uma partitura moderna, que não é convencional como a gente está acostumada. Espero que vocês tenham gostado.
E até a próxima.